uma relação grande, eu vou seguir a ordem, Sim. pode ser? Sim, vamos. Então tá ok. Habeas corpus 534, 346620, para a UNA, doutor Sebastião é o relator. Doutor Roberto Serra, por favor, pode tomar assento. Doutor Roberto, antes do senhor começar, o senhor lembra que teve uma época, quando nós começamos a sustentação oral aqui, que eu comecei a presidência, a OAB disponibilizou, tinha uma estagiária da OAB que fazia a relação de preferência dos advogados. Aquilo ajudava muito, evitava o que hoje aconteceu no começo da sessão, o advogado pedir e tal, né? Talvez só uma sugestão, não sei se o senhor ainda está lá na diretoria da OAB, fica a sugestão, aquela estagiária ajudava muito, porque ela encaminhava os pleitos dos advogados, organizava quem podia, quem não podia, e a hora que eu recebi aqui já... Não, me coloco à disposição para retomar essa parceria, acho muito importante, senhor presidente. Seja bom. O senhor tem a palavra, então. Muito obrigado, excelentíssimo. Como assim? O papel da dama na Câmara. Tá certo. Isso, perfeito, pode prosseguir. Excelentíssimo desembargador, presidente, senhor relator, senhoras e senhores julgadores, membro do Ministério Público, serventuários, colegas advogados. Esse caso, senhor presidente, digno relator, é um caso aparentemente simples e envolve uma matéria muito curiosa. Tudo começou e fiz chegar às mãos de Vossas Excelências um memorial de uma lauda, mas como eu ampliei a fonte, desembargador presidente, em sua homenagem, obrigado, acabou se transformando em duas laudas frente e verso, um memorial. Mas, na verdade, tudo começou com uma ação de divórcio em 2019. Nós estamos numa Câmara Criminal e eu aqui falando de divórcio. Foi promovida uma ação de divórcio pelo paciente contra uma senhora em 2019. 2 anos depois, em 2021, inconformada com o processo de divórcio litigioso, a vítima, ou a pessoa que se disse vítima, a ré naquela ação, procura a delegacia de polícia para informar que na petição inicial da ação de divórcio, o paciente teria omitido a existência de bens no intuito de não partilhá-los. A autoridade policial instaura o procedimento criminal, o inquérito é instaurado, o investigado indiciado por crime de fraude processual e a ação penal oferecida e recebida por essa conduta. Isso já chama a atenção, essa tentativa de trazer questões cíveis para a seara criminal em busca de determinados benefícios patrimoniais. A denúncia foi recebida, e aí começa o ponto nevrálgico do presente habeas corpus, e a magistrada, ela concedeu, no momento do recebimento da denúncia, medida protetiva consistente na prestação de caução provisória por perdas e danos supostamente sofridos pela vítima lá na ação de divórcio, no valor de R$100 mil. Compeliu-se o paciente, então acusado, a uma medida protetiva que poderia ser substituída caso não fosse cumprido por prisão, a uma caução de R$100 mil. Há um tempo atrás, foi impetrado um habeas corpus, talvez se esse habeas corpus tivesse sido impetrado hoje, com essa composição da Câmara, possivelmente teria sido acolhido na época, o relator era o desembargador Valdec, impetrei um habeas corpus apontando a inépcia material e formal da denúncia, e esse habeas corpus foi negado. Foi negado e a matéria está lá, estacionada no Superior Tribunal de Justiça. Digo isso porque o objeto deste habeas corpus não diz respeito àquele outrora trazido no habeas corpus anterior que acabei de mencionar. O objeto deste habeas corpus diz respeito apenas a essa caução provisória, a essa medida provisória implementada pela magistrada e agora, recentemente, objeto de um oficiamento para pagamento sob pena de prisão. Pois bem, esse é o objeto do habeas corpus, uma matéria posterior. Quando o acusado foi citado, ou melhor, o paciente foi citado desta ação penal,
que apura a suposta fraude processual, lá do processo civil, na ação de divórcio, o paciente ele apresentou declarações de hipossuficiente. Ele se declarou hipossuficiente, apresentando, inclusive, declarações de imposto de renda, demonstrando que ele não teria condições de arcar com esse valor da caução, sem prejuízo próprio e de sua família. A magistrada, quando analisou essa justificativa para o não pagamento dessa caução, ela entendeu que não ficou provado essa hipossuficiência com aqueles documentos, porque aqueles documentos seriam documentos mais antigos e não diziam respeito ao momento que se estava justificando ou demonstrando a hipossuficiência, o que não é verdade, porque a declaração de imposto de renda apresentada condisse com o período exatamente tratado na ação de partilha e o paciente apresentou o mais recente, ou uma das mais recentes declarações de imposto de renda, que comprova de uma vez por todas a hipossuficiência, não obstante o artigo 99, parágrafo 3º do Código de Processo Civil estabelecer com todas as letras que a declaração de hipossuficiência do interessado para esse reconhecimento é uma presunção iuris tantum, portanto, desnecessário, faria até mesmo a juntada de tais documentos. E no momento em que o paciente impugnava essa caução, a vítima interveio como assistente de acusação, ela interveio no processo, aproveitando a brecha com todas as vênias utilizada pela magistrada na área criminal, em estabelecer um valor a título provisório de dano moral, veio solicitar que fosse fixado também alimentos provisórios, com base na lei de Maria da Penha. Mas o juiz Acó, o criminal, quando ele analisou os dois pedidos, o nosso para excluir a caução e o da vítima sobre os alimentos, esse acréscimo, entendeu o juiz Acó que a vítima não teria demonstrado a sua vulnerabilidade a ponto de ser agraciada com esses alimentos pleiteados. Aliás, senhores julgadores, aqui abro um parêntese importante e interessante. Toda essa matéria que está sendo trazida aqui no processo penal já foi debatida lá no cível, nessa ação de divórcio litigioso. E lá, a mesma argumentação utilizada pela vítima, que ensejou a ação penal, foi refutada pelo juízo cível, que sequer reconheceu a litigância de má-fé do paciente, e mais, sugeriu que fosse promovida uma ação de sobrepartilha, exatamente para discutir essa possibilidade de ter sido omitido esse bem no momento da petição inicial. Mas fecho aqui o parêntese para dizer, ainda dentro do aspecto cível, que lá no cível também foi indeferido esses tais alimentos tentados ser requentado aqui na esfera penal por essas razões aqui aliavadas. E lá no cível, em nenhum momento foi reconhecido ou foi tisnado a Lei Maria da Penha no sentido de alguma violência ou abuso de ordem patrimonial praticado contra a vítima. Somos advogados e julgadores experientes para entender muito bem, muitas vezes, essas estratagemas, revertidas ou embaladas num instituto importante, que é a Lei Maria da Penha, para ser utilizada de forma abusiva, para tentar, na esfera criminal, obter aquilo que não se conseguiu na esfera civil. Portanto, as teses desenvolvidas aqui neste habeas corpus são as seguintes. Primeiro, não houve qualquer fundamentação judicial do porquê se estabeleceu o valor de R$100 mil. Por que R$100 mil? Por que esse valor foi estabelecido e por que a vítima necessitaria de ser salvaguardada judicialmente para a proteção de seus bens patrimoniais ou morais para efeito dessa caução? Não houve essa fundamentação, simplesmente se estabeleceu um valor e citou a lei seca, a Lei Maria da Penha. Segundo, o paciente provou a sua hipossuficiência financeira, não só nos termos do Código de Processo Civil, como na forma documental das declarações de imposto de renda, que o tribunal já entendeu nas câmaras cíveis ser suficientes para tal finalidade. E terceiro e último, não caberia no processo penal
a figura da caução dessa caução provisória estabelecida na sentença, uma vez que a denúncia se lastreou em processo judicial em ação de divórcio, onde aquele juízo cível promoveu a partilha de bens e nada ventou acerca da falada violência patrimonial e muito menos sobre qualquer tipo de violação à Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Então, por esses motivos, senhor presidente, senhores julgadores, é que se requer aqui o afastamento dessa caução provisória estabelecida e mantida nos autos objurgados, ou, na pior das hipóteses, a sua redução ao mínimo, a um salário mínimo, pelo menos, conforme pleito na exordial deste writ. Muito obrigado. Doutor Sebastião. Muito obrigado, senhor presidente. O objeto do presente habeas corpus, ele se divide praticamente em 3 solicitações distintas. Uma o trancamento da ação penal, outra suspensão da exigência dessa caução provisória e, por último, caso não admitidas as primeiras postulações, a redução desta caução, que, como já foi bem salientado na tribuna, foi exigida em R$100.000. Pois bem, foi mencionada aqui a existência do habeas corpus 536-5823, relatoria do desembargador João Valdec, no qual a unanimidade de votos foi denegada a ordem, na qual a tese do trancamento da ação penal já havia sido ventilada. E, evidentemente, a reiteração, por jurisprudência pacífica, ela não autoriza o conhecimento repetido da tese, o que também se observa com relação à própria caução, não no que tange ao valor, como o doutor mencionou, mas sim com a própria exigibilidade da caução. Então, essa parte também não é conhecida. Resta, então, verificar a questão relativa ao pleito de redução, um minoração desta caução que foi exigida em R$100.000. A propósito, só para rememorar, já que Vossas Excelências têm conhecimento da matéria, trata-se de uma situação, então, em que houve uma afirmação por parte da consorte, ex-consorte do paciente,